diz Foucault, temos antes que admitir que o poder produz saber. Temos que admitir que o poder produz saber. E não simplesmente favorecendo-o, porque o serve, ou aplicando-o, porque é útil. Que poder e saber estão diretamente implicados. Que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua, ao mesmo tempo, relações de poder. Essas relações de poder-saber não devem, então, ser analisadas a partir de um sujeito do conhecimento, que seria ou não livre em relação ao sistema de poder, mas é preciso considerar, ao contrário, que o sujeito que conhece os objetos a conhecer e as modalidades de conhecimento são outros tantos efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber e das suas transformações históricas. Resumindo, não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam, que o constituem, que determinam as formas e os campos possíveis do conhecimento. A citação é longa, mas é para ver como o pensamento ele mesmo se transforma. Tem aqui uma inflexão leve, mas fundamental. Retomando, se não tem poder sem saber, então a consequência é que o sujeito não é mais simplesmente efeito ou produto ou ilusão criada pelo poder, mas sim ele aparece como uma figura, sujeito, uma figura, que emerge na articulação entre poder e saber. E emerge num lugar bem específico, esse lugar onde se constrói uma atividade reflexiva, exatamente na articulação do poder e do saber, e como o seu complemento necessário. Então, sem que pareça, Foucault está introduzindo aqui um elemento reflexivo que modifica completamente a relação entre o poder e o sujeito, tal como eram pensados no sistema arqueológico anterior. A mediação da reflexividade reintroduz o sujeito, não certo como origem pura do saber, o que é a ilusão humanista, mas sim como momento necessário do movimento próprio do pensamento e do poder. Foucault analisa como se elabora nessa articulação um discurso que tenta dizer a verdade sobre quem produz esse discurso reflexivo. Ele nota que o movimento próprio do pensamento faz com que, para falar de si, o sujeito está levado a construir uma figura que é o outro do eu, o outro de si. Não tem pensamento sobre si mesmo, sobre a verdade que eu, como sujeito, eventualmente seria capaz de produzir, sem que eu tenha que construir a figura do outro
do outro que vai entrar numa relação fundamental com a produção intelectual do eu. Todo o conhecimento do eu passa, e isso é uma coisa que Rousseau bem havia demonstrado, pela construção intelectual do outro. Mas se é bem assim, isso significa que esse outro, construído na tentativa de se conhecer, como uma necessidade no processo de se conhecer, esse outro que vai virar o grande outro na teoria de Lacan, ou o superego na psicanálise, ou a lei ou a regra na sociologia, é uma palavra. Esse outro vira uma instância legislativa com respeito ao sujeito. Se põe a construção do outro como transcendência e poder eventualmente repressivo. Pensar no superego, poder repressivo do superego. Se a construção do outro está ligada ao funcionamento mesmo do pensamento, se não tem pensamento sem a necessidade de construir esse outro, duas consequências decorrem dessa constatação. A primeira consequência é de caráter ontológico. A repressão, que na obra de Foucault parecia um fenômeno histórico específico, atribuído a figuras do poder, capitalismo, cristianismo, paternalismo, etc. Essa figura da repressão, doravante, aparece não ligada a essas figuras históricas do poder, mas como a condição de possibilidade mesma de pensar. Isso é a conclusão, a consequência ontológica. A segunda é de caráter histórico. A construção de Foucault do primeiro período, demonstrando como o cristianismo e depois o capitalismo e a sociedade burguesa tinham elaborado um sistema repressivo, essa construção desmorona-se enquanto explicação histórica. Assim, a figura transcendental do poder, esse leviatã monolítico ligado à nossa própria história, vira uma ilusão científica. E do interior do processo pelo qual o sujeito está tentando dizer a verdade sobre ele mesmo, e de dentro do exame de consciência que o leva para a confissão, é desse dentro que o sujeito cria, frente a ele mesmo, essa instância alheia, que com o tempo pode virar repressiva. Assim, a repressão, de qual toda a obra de Foucault está falando, vem só depois de um primeiro momento, que é o momento do pensamento mesmo. E Foucault vai, pois, buscar nos tempos remotos da antiguidade a fonte desse processo pelo qual o pensamento constrói o seu outro como quadro de referência, talvez potencialmente como quadro de referência institucional, como, por exemplo, será o caso na regra monacal. Terá também de estudar como, historicamente, em certos casos, mas não necessariamente, esse quadro de referência poderá virar
uma instância repressiva. Assim, o fenômeno da repressão, que era o alfa e o ômega dos livros anteriores de Foucault, vira uma possibilidade, nada mais que uma possibilidade, uma eventualidade ligada às circunstâncias específicas. Agora, quando ele voltar aos textos da antiguidade, por exemplo, quando ele lê o De Ira de Sêneca, ele descobre duas coisas. A primeira, como já falei, é a existência de um processo de pensamento que estabelece a prática do exame sobre si mesmo. Mas esse exame, ele nota, tende, na cultura grega, para a libertação do sujeito, e não, como será o caso na tradição cristã, para a sujeição, com respeito a uma verdade totalitária e, por isso, repressiva. Então, o processo de exame leva, na cultura grega e latina, para um reforço do sujeito, o que Foucault chama uma subjetivação, produção de subjetividade, nessa tentativa de saber a verdade sobre si mesmo. Agora, como depois se perdeu essa dimensão de liberação da subjetividade, como depois, no quadro histórico do cristianismo, a repressão organizada através de várias instituições e de vários discursos, levando para a confissão, como ele tinha analisado. A questão é de saber como, para a nossa sociedade hoje, como conceber esse papel de subjetivação, que era possível numa sociedade que não tem o suficiente de elementos comparáveis para a nossa, sendo uma sociedade escravista, com classes dividida de maneira muito brutal em classes. Então, o exemplo grego não pode totalmente servir. Serve enquanto fala desse processo de reforçamento do sujeito através desse cuidado de si. Então, para evitar a sujeição que tomou conta da nossa sociedade e contra a qual sempre Foucault está se defrontando, seria preciso, e a tentativa de Foucault, seria preciso entender e recuperar para nós aquilo que permitiu ao sujeito antigo de transformar a instância do outro, que facilmente se transforma em instância repressiva, num valor positivo. Esse valor positivo está chamado, na obra de Foucault, o cuidado de si. Como evitar que a disciplina de saber implica, evidentemente, esse outro que funciona como avaliação, como legitimação, como poder de falar sim ou não. Como evitar que a disciplina de saber, e depois a exigência de verdade, que está ao fundo da vontade de se conhecer, se torne numa disciplina de obediência. Como dar espaço à necessidade de desobediência.
Como dar espaço à necessidade de pensar contra o próprio pensamento. Estou lembrando a famosa frase: tentar saber como e até qual ponto seria possível de pensar de outro jeito. No campo do saber, o ensaio, como forma, poderia participar desse processo de libertação do sujeito através da sua escrita, por exemplo, uma escrita mais livre, a escrita do ensaio, para permitir ao sujeito de escapar à sujeição às normas do saber, à formatagem. Essa formatagem generalizada do pensamento, por exemplo, nessa prosa científica que sempre é muito banal. E uma das características que se nota lendo o Foucault é que ele realmente tem uma escritura que tem essa liberdade. Então, por isso, ele insiste sobre essa dimensão do ensaio como um espaço onde a literatura entra, de uma certa maneira, dentro do saber. E trabalha o saber do interior, porque a linguagem nunca pode, na verdade, chegar a dizer a verdade. É sempre um trabalho negativo dentro da linguagem. Esse trabalho negativo, positivamente, se chama escritura. É um trabalho contra as regras, contra a formatagem. Não sei se a palavra existe em francês, formatagem, não sei se isso se entende em português, mas formatagem é sujeição às normas. E acho que um dos elementos fundamentais dos anos 60 reside, sem dúvida, nessa nova atenção às características propriamente literárias do pensamento. Uma nova relação entre literatura e saber está tentando de estabelecer-se, na qual o ensaio, como forma de escritura, é o sintoma. É o síntoma. Na medida em que o sujeito da escrita deve ser reintegrado no processo de construção do saber, a escritura, como compromisso e risco do pensador, ganha uma nova legitimidade. E aqui também acho que Foucault nos leva para uma mudança de paradigma. O sujeito se constitui a partir das técnicas de ser, em lugar de ser constituído pelas técnicas de dominação do poder, ou pelas técnicas discursivas do saber. As técnicas de ser, né? É bom tentar entender bem o que isso significa. Né? A relação com si mesmo. O saber é a prática que se constrói ao redor dessa atividade. Essas técnicas de ser, essa relação se constrói nas instâncias sociais, não num diálogo fechado entre eu e eu, não. Entre eu e o outro eu que tenho dentro de mim, não. Tudo isso se constrói dentro das instâncias sociais, dentro das instâncias institucionais, estatais mesmo.
Da mesma maneira que o poder das instituições se constrói também num tecido de relações entre os sujeitos e elas, enquanto poder. E aqui volta a metáfora do tecido. Então, tudo isto aparece no enredo de elementos que, sim, podem ter uma certa autonomia, mas que, afinal, constituem a rede das instâncias constituindo a totalidade como fenômeno. E aqui aparece, na obra de Foucault, a nova maneira de se representar ou de apresentar o seu objeto. Você lembra? Se trata de fazer a história da sexualidade. Então, originalmente, no primeiro volume, na origem do pensamento do Foucault, a sexualidade resultava da fixação autoritária das identidades sexuais, por duas instâncias, o discurso de saber e as táticas de poder. Isso, a partir dessas duas potências, o sujeito ficava situado num constrangimento total. Agora, a nova representação, a partir dos anos 80, nos propõe um sujeito que aparece como o revelador de vários objetos novos, que Foucault chama exatamente técnicas de existências e práticas de ser. Esses novos objetos aparecem através da prática do sujeito. Essas práticas, mais uma vez, que são técnicas da vida cotidiana, não? O que ele chama técnicas de existência, e práticas de ser, que abrem um espaço inédito entre os poderes, poder dos discursos e poder repressivo político. Então, o poder, que era e massivo, se desfaz quando, do seu lado, o sujeito, que não era nada, senão determinação a partir do exterior, ganha uma certa autonomia que se exprime através de várias invenções. Né? É um sujeito inventivo, que inventa técnicas e práticas. Bom, falei de uma mudança profunda de paradigma, enquanto agora estamos considerando um sujeito como uma fonte de algo novo. Uma invenção significa que o sujeito, em lugar das determinações que faziam dele uma ilusão, dessa vez ele é uma fonte de coisas novas que surgem na articulação dos vários poderes. Então, é uma representação, um esquema geral para pensar a realidade totalmente novo. E me parece, para voltar ao tema da discussão da semana passada, que existe uma proximidade muito grande entre essa invenção de técnicas e de práticas e o que o Henri Lefebvre chamava apropriação. A apropriação, como temos analisado a semana passada, é uma negociação entre o sujeito e o sistema. Bom, no caso, era o sujeito morador e o sistema urbano. E o que o Foucault chama de técnicas de existência e práticas de ser
no âmbito das quais o sujeito constrói o seu lugar nos cruzamentos dos saberes e dos poderes, essa estratégia tem tudo a ver com o que o Lefebvre chama de apropriação. Se bem o universo referencial é diferente nos dois casos, os dois pensadores trabalham sobre matérias distintas, mas podemos constatar uma mesma tentativa de articular, de um lado, um conhecimento e reconhecimento sem ilusões das forças institucionais e estatais. O que o Foucault chama poderes e estruturas, poderes políticos, poderes dos saberes. É a mesma coisa que quando Lefebvre reconhece a existência da cidade como um poder efetivo. Mas não por isso o sujeito não pode inventar, se apropriar, recriar o espaço. E do outro lado, nos dois pensamentos, tem a necessidade de que se construísse um sujeito no espaço das determinações. Como se fosse esse sujeito o elemento que as faz viverem e se transformarem. E porque existe um sujeito que os poderes e os saberes realmente vivem e se transformam. Sem sujeito, não tem transformação. E era o problema teórico das epistemes do primeiro Foucault. As epistemes não tinham sujeito, não tinha possibilidade de transformação nenhuma. Então, você tinha um bloco e impossibilidade de pensar como de um bloco se passa para outro. Como se passa de uma episteme, uma forma de pensamento, um espírito do tempo do século XVI, XVII, por exemplo, como se passa para o século XVIII. Bom, se você tem esse bloco fixo, você não tem a possibilidade de pensar. Agora, se você põe um sujeito lá no meio da episteme, que já não se chama episteme, porque você pensa de outro jeito, você tem a oposição entre os poderes institucionais, políticos, sociais, etc., a parte reflexiva, os saberes, que constituem uma parte dos poderes, mas que tem também uma certa autonomia, e lá, no meio, entre os dois, articulando, tecendo entre os dois, cada vez novas aventuras, novas invenções, novas práticas, você tem o sujeito. Então, essa presença teórica do sujeito faz com que é possível pensar a evolução dessas estruturas. E, na verdade, nesses anos 70, aqui falei só do Foucault, com referência ao Henri Lefebvre, depois da interrupção eu vou falar do Roland Barthes, mas tem vários, em todos os campos do pensamento, tem várias tentativas para superar o que era mortal para o estruturalismo, que era essa dicotomia tão rígida entre o subjetivismo e o objetivismo, a estrutura e o sujeito, o ator e o sistema, etc., etc. Não vou poder desenvolver a variedade dos setores e dos pensamentos que fizeram com que
nesse período. Teve uma produção conceitual enorme que estava tentando elaborar instrumentos de pensamento para pensar essa articulação. Então, tomando simplesmente rapidamente dois exemplos, quero lembrar que no campo da economia aparece uma noção que não existia antes, que é a noção de regulação. O que é a regulação? A regulação é uma negociação entre as regras dos sistemas e as práticas dos sujeitos. Você lembra o que falei a última vez da jurisprudência no texto do Deleuze? Né? O Deleuze diz, bom, tudo bem, tem as leis, o direito são as leis escritas. O que realmente funciona na sociedade não são as leis como escritas, são as jurisprudências, que já é uma negociação entre os atores e as regras. Então, no trabalho de um economista bem conhecido na época, se chama Anglietta, o conceito de regulação aponta para modos de coordenação que tentam pensar relações mais complexas que as confrontações binárias entre o sujeito e a estrutura. E também o caso de Pierre Bourdieu, que tenta de afastar-se das suas próprias posições anteriores, da mesma maneira que Foucault. Ele, através de uma crítica de Althusser, propondo, para ocupar o lugar de mediação, um conceito que é o conceito de habitus. Bom, não é o lugar de avaliar em que medida, na verdade, acho muito reduzida, o uso que ele faz desse conceito de habitus, que ele tem emprestado de Panofsky, que permite conceder ao ator da vida social algo a mais que a consciência dos seus próprios limites. Acho que profundamente durkheimiano e determinista, Bourdieu só mudará de posicionamento teórico no último livro da sua carreira, A Miséria do Mundo, em 1998. Até esse ponto, mas não vou poder desenvolver, porque Bourdieu é um caso muito especial. Tomando um trecho, você pode sempre comprovar uma tese e a tese contrária. Então, é muito difícil, é de uma leitura muito complicada. Então, não vou entrar realmente nisso. Mas o que é interessante é a necessidade para ele, nesse momento, de elaborar um conceito, habitus, que realmente estabelece esse duplo jogo entre o sujeito e a estrutura. Bom, eu acho que vamos fazer um pequeno intervalo, porque a segunda parte do seminário vai ser dedicada a Roland Barthes e será com ele que terminaremos. Bom, vamos relaxar 5 minutos.
Tá bom? Bom, então, para pôr um ponto final a nosso exame das estratégias para transformar a rigidez do sistematismo binário estruturalista, quero agora, rapidamente, ler alguns trechos significativos da Câmara Lúcida de Roland Barthes. Esse livro tem para mim um sentido muito especial pelo fato de Roland Barthes, que foi o meu diretor de tese de doutorado, ter publicado esse livro pouco antes de morrer. Eu estava ensinando esse ano, 1979, 80, nos Estados Unidos. E quando Barthes publicou, ele me mandou o livro, mas encontrei o livro só quando voltei a Paris, em maio de 80. E Barthes havia morto. Então, descobri o presente, o livro, mas o doador era morto. De uma certa maneira, essas circunstâncias jogam uma luz especial sobre a importância que sempre teve esse livro para mim. A Câmara Lúcida é um livro, como bem se sabe, sobre a fotografia, com F maiúscula, sobre o modo ontológico de existência da fotografia, sobre o que é realmente a fotografia. Mas o livro começa como um romance, ou como um conto popular, a maneira desses contos de fada que analisa Propp. Um dia, há muitos anos, caí sobre uma foto. É assim que começa o livro. E parece, e é, na verdade, o começo de uma aventura. Uma aventura à procura do saber, aventura na qual o sujeito Roland Barthes avança-se. O autor conta a sua história frente à fotografia. Assim, a Câmara Lúcida é, ao mesmo tempo, um livro teórico e metodológico e uma busca pessoal, onde o autor, o sujeito epistêmico, cumpre um papel fundamental. A caminho dessa procura, o autor e nós, com ele, encontramos primeiro os saberes. A semiologia, a sociologia, a psicanálise. Esses saberes dizem alguma coisa sobre a fotografia. Mas, diz Barthes, não chegam a falar das fotografias que são interessantes para o sujeito Roland Barthes.
E, na verdade, não todas chamam a atenção do autor. Algumas só. Por causa disso, a questão é por que essas fotografias são interessantes para mim. Quais são as características ontológicas dessas fotografias que me tocam? É a pergunta do Barthes. Assim, o objeto da pesquisa já não é a fotografia em geral, senão tal fotografia. Não qualquer fotografia, senão essa fotografia que me toca, com a qual tenho uma relação forte. O primeiro gesto metodológico de Barthes consiste, pois, em descartar todos os discursos existentes sobre a fotografia. Seja por eles serem perto demais das fotos, por exemplo, todo o discurso técnico sobre a fotografia. É um discurso que fica perto demais do seu objeto. Ou por serem longe demais, como o discurso sociológico. Afinal, conforme a sua narração, Barthes disse que ele se encontrou privado de discurso, sem discurso organizado para falar da fotografia na sua ontologia. As fotos ficavam aí, frente a ele, numa desordem sem saída. No tom desse discurso, se nota que o projeto intelectual do Barthes, aqui nesse livro, se aproxima muito daquele do Descartes, no discurso sobre o método. Barthes escreve, vou ler uma frase um pouco longa. Pensei que essa desordem, esse dilema, evidenciados pela vontade de escrever sobre a fotografia, refletiam um certo desconforto que sempre tinha experimentado. Ser um sujeito bamboleado entre duas linguagens, uma expressiva, a outra crítica. E, no seio desses últimos, entre vários discursos, aqueles da sociologia, da semiologia e da psicanálise. Mas que, por causa da insatisfação, onde ficava com respeito a uns e a outros, estava testemunhando uma única coisa certa, né? A coisa certa é bem o discurso do Descartes, a busca de uma coisa certa. Então, estava testemunhando da única coisa certa que estava dentro de mim, por ingênua que seja, a resistência enlouquecida a todo o sistema redutor. Fim de citação. Então, a situação frente à qual Barthes nos coloca, a nós, leitores da câmara lúcida, consiste numa oscilação entre a tentação de captar e reduzir o objeto através do studium, dos saberes, e a insatisfação que resulta dessa atividade ponderada e obediente. Nesse discurso, talvez a palavra fundamental é insatisfação. Não é essa insatisfação o que define o trabalho intelectual?
O que também define o filósofo, quando Foucault estava exigindo que o pensamento verdadeiro fosse pensar contra si mesmo. Agora, realmente, o leitor, tendo lido essa parte do livro, sabe por que Barthes tem escrito esse livro. E por que ele, como intelectual, após várias tentativas para se aproximar do verdadeiro na fotografia, se aproximar do verdadeiro que é o ofício do intelectual, finalmente sente que essa busca, que se apoiava sobre os saberes constituídos, não o levou à verdade que ele buscava. Toda procura da verdade implica um caminho perigoso, ou mesmo toda busca da verdade tem que ser arriscada. No momento de escrever, e notai o quanto é importante o fato da busca da verdade ter que passar pela mediação da escrita, da linguagem. Isso é fundamental tanto para o Foucault como para o Barthes. Nesse momento decisivo, Barthes se sente em condição de revelar algo mais profundo até que a vontade de saber, que é essa resistência enlouquecida a todo o sistema redutor. Na palavra resistência, e ainda mais na palavra enlouquecida, se nota que o assunto tem a ver tanto com o problema do conhecimento, quanto com algo novo que aparece aqui, que é o afeto. Ou, em outras palavras, a impossibilidade de separar conhecimento e afeto. Assim, se é preciso ir além dos discursos que sumam os saberes sobre a fotografia, a instância capaz de esclarecer o assunto fotográfico é o corpo mesmo, a sede dos afetos do sujeito, na sua relação com a atividade cognitiva do mesmo sujeito. Corpo e saber devem proceder juntos. E aqui também vocês veem a relação com o texto de Foucault que temos lido pouco antes. Barthes pergunta, pois, de maneira provocativa, o que o meu corpo sabe da fotografia? É uma pergunta bem esquisita no espaço teórico. E segue, observei que uma foto pode ser objeto de 3 práticas, ou 3 emoções, ou 3 intenções. Fazer, sofrer, olhar. Então, esse, além dos discursos, é fundamental. Significa além do raciocínio abstrato, além da razão instrumental, que organizam os discursos. Da mesma maneira que, com Henri Lefebvre, é a experiência física, a aventura do corpo que, na sua articulação com a capacidade de pensar, constitui a pedra de toque da verdade. Do que talvez não se pode mais definir como verdade, né? Já que essa noção pertence à ciência, mas sim constitui o que é importante saber. Então, a verdade não é talvez a verdade científica,
mas é a verdade do saber importante elaborado. Se trata, pois, de uma nova definição do saber, liberada da abstração própria aos discursos que generalizam, que por isso sempre ficam longe demais das coisas que pretendem conhecer e, portanto, resultam abstratos. Doravante, para Foucault, se tratara de saber como o corpo, confrontado à sexualidade, estabelece experiências próprias. Para Lefebvre, como o corpo do cidadão cria espaços e negocia as regras de vida nos espaços da cidade. Para Barthes, como o corpo reage frente à fotografia, quais são as suas emoções, como ele nutre a imagem com as potencialidades dos seus imaginários. É de notar que nas frases de Barthes reaparecem noções típicas do olhar fenomenológico, que haviam desaparecido durante a onda estruturalista. Noções que foram particularmente desenvolvidas por Merleau-Ponty, né, o corpo, o olhar, o sofrer, e que remetem também a todo o trabalho de Sartre. Não por acaso o livro do Barthes está dedicado ao imaginário de Sartre. Assim se constitui uma definição paradoxal do saber. Uma ciência da singularidade, ou, como diz Barthes, uma mathesis singularis, em lugar da definição tradicional do saber e da ciência como mathesis universalis. Se trata de uma mathesis singularis porque a mediação do corpo no saber está necessária. Doravante, todo saber terá que passar pela mediação do sujeito. Isso não significa, portanto, que o sujeito, esse sujeito de que se fala, esteja, enquanto consciência, a fonte do saber. Ele é uma mediação num processo que inclui também vários outros níveis, em particular, todos esses níveis que os saberes analisam. Até aqui, realmente, entre esses três autores, vejo uma grande proximidade entre as posições teóricas deles nesse período. No entanto, a câmera lúcida vai além dessa nova definição do sujeito e do saber. E provavelmente, por essa razão, Barthes deu a forma quase romanesca ao seu ensaio sobre a fotografia. Pois, no caso da procura do que é a fotografia, os outros níveis que são constitutivos dos saberes não importam verdadeiramente. Não importam pela razão que o que, utilizando a conceptualidade da fenomenologia, o noema da fotografia, né? O que a fotografia realmente é, o que temos que saber sobre a fotografia, é essa pequena frase que Barthes repete muitas vezes no seu livro, o isto foi. Isto foi, quer dizer, o ça a été
no texto de Barthes, a fotografia está ligada a esse momento onde a fotografia foi tomada. Tem uma relação inesquecível entre o assunto e a fotografia. E isto foi, se situa além de todo o discurso, por residir num objeto que não é susceptível de transcrição na linguagem. O que tem como consequência que qualquer saber não pode pretender a universalidade no que toca à relação do sujeito com a fotografia. Porque o que é universal na fotografia é esse estou que não pode ser transformado em linguagem. Os vários elementos da situação definem as condições para que a fotografia me toque, me emocione. Fora disso, tem só fotos sem qualidades. Fotos que, na sua abstração, o discurso estudioso pode sim estudar. Mas esse estudo fica precisamente na abstração do que não tem uma relação viva com o sujeito. Então, essa relação fica na obra de Barthes quase como privada. E essa relação privada, ele a chama punctum. O punctum é esse poder que o isto é da fotografia exerce sobre mim. E que depois eu, na minha reação, vou enriquecer, levando para a fotografia um suplemento, algo que está e não está na imagem, mas que vem de mim e dessa relação que eu tenho com esse momento fixo na fotografia. E que, evidentemente, como está ligado a mim, em particular, os outros olhadores não poderiam ver. E por essa razão, e isso é mais um paradoxo nesse livro, por essa razão que Barthes, na câmera lúcida, não reproduz a foto mais importante para ele. O livro todo torna ao redor dessa foto, mas a foto não está no livro. A foto da sua mãe. E Barthes explica por quê. Para nós leitores, nós olhadores gerais das fotos, essa foto da mãe de Roland Barthes, essa foto que lhe toca, essa foto ficaria como 1 milhão de outras fotos de mãe, porque ela ficaria como um exemplo num gênero, um gênero que implica todas as fotos de mãe. E todos os saberes são saberes dos códigos. Ela não lembra o passado, ela simplesmente lembra que isto foi, que isto aconteceu, nada mais. Ela ratifica o que ela mostra. É um certificado de presença. Toda a teoria crítica, todos os discursos do saber, tratam a fotografia argumentando ao nível da referência e dizem a fotografia não está um analogão do que ela representa, pela razão que ela está toda construção, está toda nos códigos. Tá? Como você constrói através de uma máquina que já
incluem o código da perspectiva, como você constrói esse objeto, tudo isso são códigos. Mas Barthes responde, todo ao contrário. Nada pode fazer que a fotografia não seja analógica, que ela não tenha uma relação única com o isto foi. Pois, ao invés de todos os outros objetos, o seu único conteúdo é precisamente isto foi. Por isso, ela não é uma arte. Não é uma arte com os seus códigos, mas ela é uma magia. E isso justifica para Barthes o estatuto derogatório da fotografia com respeito aos outros objetos do saber. Precisamente porque o noema da fotografia escapa aos códigos. Bom, lamentavelmente não posso desenvolver completamente a argumentação de Barthes a respeito. Quero ficar com o ponto metodológico principal, que me interessa dentro do desenvolvimento da minha argumentação, no contexto do seminário. O sujeito do saber tem que ser construído duplamente, como corpo e como aventura ou experiência de saber. E nisso, realmente, os três autores que analisei a última vez, essa semana, concordam. Mas com essa história do lugar do sujeito nas teorias da cultura, temos constatado um movimento de balanço que se manifesta no pensamento, sempre, entre a dominação do sentido e a dominação do signo, entre a atenção prestada ao sujeito e aquela prestada às estruturas. Na medida em que se trata de um balanço de tipo histórico, tentei demonstrar que a situação política, econômica e social dos anos 50 60 fornece elementos para entender o quanto esse movimento estruturalista foi, nesse período, singular e particularmente profundo, até o ponto de afetar gravemente a vida privada de vários intelectuais da época. E também o quanto ele foi radical, até o ponto de puxar as posições teóricas até as suas formas mais exageradas. Mas tem mais um elemento que eu gostaria de ressaltar enquanto legado desse período, o qual emerge no sobressalto de Barthes, quando ele constata em si essa resistência enlouquecida a todo o sistema redutor. Isso me parece indicativo da nova consciência do intelectual no período pós-68. Deleuze escreve: frente à nossa sociedade, ao mundo como anda, não se trata de se perguntar se esse sistema social ou aquilo é bom ou ruim. Não tem lugar para ter medo ou esperança. O assunto é achar novas armas. Isso vem de uma entrevista publicada em Pourparlers. Tal fórmula, o assunto é achar novas armas,
explicita o suficiente que, doravante, as esperanças de tipo revolucionário, levando para um mundo todo novo e bom, desapareceram. O sonho da revolução está quebrado, mas não por isso devemos abandonar a luta para um mundo melhor. O tipo de luta, no entanto, tem que mudar. Frente aos poderes cada vez mais poderosos, o cidadão, como o intelectual, deverão imaginar estratégias laterais, táticas de resistências. Nisso, e com isso vou terminar, a figura de Nietzsche como pensador intempestivo parece ter oferecido como um modelo aos filósofos franceses. O historiador, o sociólogo, sempre tem dificuldade em perceber e tomar em conta o acontecimento, a experiência, o momento singular. Lembre que nenhum percebeu em abril de 1968 que maio de 68 estava para estourar. Isso porque eles captam o evento não tanto no seu devir, nesse devir quase que impalpável, quanto na sua fossilização, nos documentos e nos discursos que depois vêm. Essa diferença entre o evento e a história, o evento e a sociologia, entre o punctum e o studium, assenta sobre uma noção muito cara a Nietzsche, que é o intempestivo. O dever da filosofia é de pensar contra ela mesma enquanto discurso estabelecido, contra o mundo como é, contra as ilusões que mantêm o que é no seu estado. O verdadeiro pensador está pensando a contratempo, unzeitgemäß, como diz Nietzsche, intempestivamente. E, finalmente, isso poderia ser o legado desse período, que os anos 80, 90 esqueceram, mas que hoje em dia está se reconstruindo com dificuldade sobre os escombros do pensamento crítico dos anos 60, 70, pensar é uma atividade intempestiva. E tentei, através da leitura de todos esses textos, atravessando uma variedade de postura, atravessando também a modificação permanente de ponto de vista e, por consequência, a transformação dos conceitos utilizados pelos intelectuais franceses, atravessei um período onde, afinal, a exigência de pensar contra si mesmo foi fundamental. Agradeço pela possibilidade de ter compartilhado tudo isso com vocês. Faltam 2 minutos, então tem um espaço enorme para perguntas. Uma pergunta? Tem perguntas demais, acho. Então, vamos seguir pensando. Acho que é o legado mais interessante desse período. Obrigado a todos.